Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. Um belo aniversário. Aniversário de um teatro que está fazendo 145 anos. Ele é de 1878, depois da Guerra do Paraguai e antes da proclamação da República. Por isso o nome dele é Da Paz. Belém do Pará. Teatro da Paz. Foi batizado originalmente pelo bispo de lá de Nossa Senhora da Paz, a padroeira da paz que voltou ao continente sul-americano. Só que, como ia encenar questões mundanas, caiu Nossa Senhora e ficou só o Teatro da Paz. Teatro com TH. Com poltrona de palhinha, sensacional. Eu olho para o Teatro da Paz, como eu fui visitá-lo certa vez, e parece que eu estou vendo o Alla Scala de Milão, que foi a inspiração do pernambucano, deixa eu ver o nome dele aqui que eu anotei, porque tem que repetir esses nomes, né? José Tiburcio Pereira Magalhães, que construiu o teatro. Olha, gente, é um dos melhores lugares de cultura no Brasil. Hoje, por exemplo, está comemorando com um Jazz Amazonas, que é um conjunto do próprio teatro. Amanhã vai ter a Orquestra Sinfônica do Teatro, né, com 2 dias de comemorações merecidas. E olha, eu tenho visto ao longo do tempo, né, as pessoas me contando de jovens de todo o país que são descobertos, né, violinistas, enfim, instrumentistas com talento, né? E que vão para lá. São estimulados, são reconhecidos por lá. Não é para menos que tem um busto lá que também está no Alla Scala de Milão. Está lá no saguão do Alla Scala, dá maior orgulho. Antônio Carlos Gomes. Começou no Teatro da Paz. Foi onde ele estreou o Guarani. Então, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto diz respeito a todos nós. Isso nos preocupa muito. Vocês devem ter visto nas redes sociais a Rota, a PM de São Paulo, chegando na hora de um assalto no semáforo, um assalto sobre, acho que era um casal que estava numa moto. Os assaltantes chegaram e a Rota chegou também. Os assaltantes armados, a Rota tirou, um deles morreu. O outro foi apreendido, porque menor de idade não dá para dizer que foi preso. Outras coisas que não dá para dizer é que são assaltantes, porque os meus colegas jornalistas chamam eles de rapazes, suspeitos. O sujeito estava ali assaltando, todo mundo filmou. As pessoas que filmaram disseram, esses policiais merecem um troféu. Eu ouvi isso, vocês ouviram também. Medalha para eles. Defenderam a população trabalhadora, honesta, de bandidos. Tá bom? Pois é, só que o noticiário trata mal a polícia e trata bem os rapazes. Suspeitos. Eram só suspeitos. Por que vocês tratam diferente, né? Esse pessoal que está preso, está no presídio, porque estava no acampamento na frente do QG, são chamados de terroristas. Já atribuem a eles um crime, que nem a Procuradoria-Geral da República atribuiu. Isso chama-se calúnia. Atribuir crime a alguém. Não? Enfim. Aliás, estão lá, deixa eu ver aqui, eu até anotei, está lá no noticiário, que são, vejam só, gente, são 600, é incrível, 645 incitadores. Agora temos o crime, incitação ao crime. Mas será que é incitação ao crime ou exercício da liberdade de expressão? Que está garantido na Constituição.
Sim, eles pediram um golpe, pediram interferência militar, intervenção militar, mas não foram atendidos. Pediram incitação ao crime, tudo bem, vai para a justiça julgar. E aí tinha... Eu estou só para comparar o tratamento dos assaltantes no semáforo em São Paulo e o pessoal que pediu golpe, né? Estão presos há mais de um mês e pelo que se vê, não são perigosos. Eles estavam pacificamente lá na frente do QG, estavam pedindo, sim, intervenção militar. Isso não é democrático. Uma intervenção militar não é democrático, né? Está previsto no 142. Não está, não. Sinto muito. Eles são guardiões, são garantia da lei e da ordem, né, e das instituições do Estado. Mas não tem nada lá que seja o gatilho, né, para fazer isso. Mas, enfim. Dizem aqui que tem 189 vândalos. Eu suponho que está lá a cara do sujeito que furou a tela do Di Cavalcante, do sujeito que arrancou o brasão lá no Supremo, né, que quebrou cadeiras no Supremo. Tem que pegar, tem que punir. E engraçado que eles é que têm que indenizar com seus bens. E não indenização genérica de gente que simplesmente veio para Brasília para se manifestar. Pegar quem fez realmente, não? Aliás, isso está sendo pedido lá na Câmara dos Deputados, como aconteceu hoje, né, na tribuna. Aliás, eu tive hoje na Câmara dos Deputados e ontem tive na Assembleia Local. E nos dois lugares, conversando com parlamentares, preocupações com os partidos políticos brasileiros. Eu disse para eles, olha, vocês têm que ter uma organização como o PT, como o PSOL, né? E não um negócio frouxo de dono de partido, de gente que impõe, brigas, interesses, né? E aí não funciona. Fica um rótulo, fica uma coisa assim. Vejam só, olha o resultado da eleição, primeiro turno, de deputados e senadores. E depois compara com a reeleição de Rodrigo Pacheco. Então, teve muita gente que virou, foi eleito por uma coisa e está fazendo outra. É porque falta firmeza de partido político. Falta a cobrança do mandante sobre o mandatário. O mandante é o eleitor. O contribuinte que paga impostos, que sustenta os três poderes, né? A gente conversou sobre isso hoje lá. Eu vejo que lá na Câmara estão fazendo um esforço para ver se passam por cima dessa questão em que o presidente do Senado recebe requerimentos para investigar infrações graves à Constituição e não faz nada, quando é dever do Senado. Então, estão vendo como fazer para fazer esse tipo de coisa, tal como é feito com o presidente da República, que tem que primeiro começa na Câmara e vai para o Senado para julgamento, mas começa na Câmara, né? Tomara que consigam. Aliás, tem que correr atrás também de assinaturas para fazer CPI do 8 de janeiro, para apurar as causas remotas, o que disparou, o que provocou a invasão, né? Qual foi a atitude das autoridades em relação à invasão, do serviço de informações, né? Apurar todas as responsabilidades. Isso está à altura do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, abrindo mão disso, se confessa um poder secundário, abaixo de um inquérito policial, né? É uma questão política grave, que teve repercussão no mundo, a invasão de 8 de janeiro. Então, isso é nível de investigação, de inquérito, por parte do primeiro dos poderes, que é o Congresso dos Representantes do Povo Brasileiro, dos Estados brasileiros. Bom, falei em partido há pouco, né? A presidente do PT deu uma chamada, um pito, no deputado Washington Quaquá, que é colega de bancada carioca,
ou bancada fluminense, do deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde. Ela disse, não tinha que tirar fotografia juntos, onde é que se viu? Como assim, meu Deus do céu? Porque isso seria uma ofensa às vítimas da Covid. Uau! Ofensa à vítima da Covid praticaram aqueles que disseram que a Covid não tinha tratamento. E morreram milhares de pessoas porque não se trataram. Não? Isso é grave, gravíssimo, porque foi muito cruel. Mas, enfim, o presidente Iglesias passou um pito. Não pode tirar fotografia com o Pazuello, o Quaquá. Não sei se isso é radicalismo, cortesia, não sei como é o nome disso. Gente, para terminar, né, boas notícias. O ex-juiz Sérgio Moro já está mostrando a que veio como senador representante do povo do Paraná. Fez um requerimento, conseguiu 27 assinaturas e desengavetou aquele projeto de lei de prisão em segunda instância que estava arquivado lá no Senado. Desengavetou. Agora é conseguir força para votar isso. Porque o que é prisão em segunda instância? A pessoa é condenada na prisão em instância. Aí vai para o Tribunal Revisor, e o Tribunal Revisor confirma. Pronto, não tem mais nada pela frente no que diz respeito ao mérito, ao julgamento. Só tem filigranas de advogado, de coisas assim. Eu sei que vocês dirão, uai, mas na filigrana cancelaram projeto, cancelaram condenações da Lava Jato. Pois é. É o país da impunidade, em que o sujeito que comete crime de liberdade de expressão está preso até hoje. E crimes de corrupção, com condenação em várias instâncias, está livre. É isso. Aliás, o promotor Deltan Dallagnol, que agora é deputado pelo Paraná, e está com a PEC, uma proposta de alteração da Constituição, ele vai precisar de muita assinatura para tocar isso para frente, para mudar o indulto de Natal. Só pode ser no máximo de 20% da pena, porque vira prêmio. Né? E não dá para premiar quem cometeu o crime, porque estimula o crime. Né? Imagina a juventude brasileira, a infância brasileira, só no Brasil o crime compensa. Né? Se for crime político, aí é dureza dependendo de que lado está. Mas se for crime comum, de corrupção principalmente, aí sempre dá-se um jeito. Né? Crime de assalto, por exemplo, né? O pessoal fica ao lado dos rapazes e não da polícia. Né? E vai ter audiência de custódia para dizer, não, você não pode ir, estava trabalhando. Né? A gente fica pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, quando vê esse tipo de impunidade, quando vê desrespeito às leis e desrespeito à Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.